Olá, meus irmãos, graça e paz, boa noite. Espero que vocês estejam bem, espero que o culto na sua casa esteja sendo uma bênção, espero que a boa mão de Deus esteja sobre a vossa vida. Peço que os irmãos continuem a orar pela igreja, orar pelo nosso Brasil, orar pelos enfermos, pelos desempregados, pelos médicos, para que logo, logo nós possamos ter boas notícias, boas novas e que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e do mundo como um todo. Embora nós saibamos que o mundo não rende louvores a Deus, nós sabemos que toda boa dádiva vem de Deus, todo bem vem de Deus, toda cura, todo tratamento, toda bênção vem do nosso bom Deus. Então continue orando. Não esqueça também de manter as suas contribuições. Eu tenho repetido isso, mas é importante. Não esqueça dos missionários, que são os que mais sofrem no momento de crise. As pessoas esquecem de ajudar os missionários. Não esqueça do abrigo. As crianças estão lá e precisam de alimento, de roupas e de todo tipo de material de higiene. Então a nossa contribuição é muito importante. Não esqueça, meu irmão, minha irmã. E se você precisar de algum remédio, de algum alimento, procure a nossa igreja, procure os diáconos, procure os oficiais, para que nós possamos providenciar, assim como os irmãos já têm feito durante esse período. Muitos alimentos foram arrecadados e, graças a Deus, famílias foram abençoadas. Tudo bem? Vamos lá. O texto que eu separei para a gente meditar é um texto bem conhecido, João capítulo 1, do 1 ao 5. Logo ali o prólogo do Evangelho de João, aquele início bem famoso e bem edificante. Vamos ler todos juntos? João capítulo 1, do 1 ao 5, a encarnação do Verbo é o título da minha Bíblia, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. João 1, do 1 ao 5. Que Deus abençoe a leitura da palavra dele, e que ela encontre morada no nosso coração e fale conosco. Nós estamos, irmãos, no Evangelho de João. O Evangelho de João começa diferente de todos os outros evangelhos. Embora sejam todos eles inspirados por Deus e contem todos eles a história de Jesus, João tinha um propósito diferente. João queria mostrar que Jesus era Deus, ele queria mostrar que Jesus era a segunda pessoa da Trindade. João queria deixar bem claro que Jesus era o Filho de Deus, dono de todas as coisas, Senhor de todas as coisas. Então você vai ver que João, diferente dos outros evangelhos, ele não traça uma genealogia de Jesus, porque Jesus, enquanto Deus, que era também 100% homem, 100% Deus, Jesus não tem genealogia, Jesus não tem uma árvore genealógica de bisavô, bisavó, avô, avó. Enquanto homem, é claro que Jesus tinha, ele era filho de Maria e tinha a árvore genealógica de Maria, mas enquanto Deus, que é isso que João quer dizer, que ele era o Verbo encarnado, não tem genealogia. Então João já começa dizendo, olha, e o Verbo estava no princípio, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e nada do que foi feito senão por meio dele. Então o Evangelho de João, ele é muito interessante já nesse início. Esses primeiros versos estão entre os mais preciosos da Bíblia, né? E os mais também misteriosos. São bênçãos escondidas, são tesouros escondidos que somente teremos plena entendimento quando chegarmos na glória. Essa é a verdade. Até que esse dia chegue, a gente vai tentando colher um pouquinho do que a gente pode aprender com esses versículos. Então quero rapidamente fazer algumas aplicações para que os irmãos possam meditar nas suas casas. No verso 1, em primeiro lugar, você vai perceber que João nos ensina que Jesus é eterno. E isso faz toda a diferença. Existem muitos deuses, entre aspas, na face da terra, existem muitas religiões na face da terra, existem, entre aspas, muitos caminhos, mas a verdade é que eterno só Jesus é. Por isso que logo no início ele diz que Jesus não teve início, ele diz, no princípio era o Verbo.
Entendeu? Então, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que Jesus não foi criado, que Jesus não teve início, nem meio, nem fim, que Jesus sempre existiu. Ele não foi formado como as demais coisas foram formadas por Deus. Pelo contrário, ele estava com Deus desde o princípio. Ele não veio a existir junto com os céus, com a terra, com os anjos ou com os astros. Ele simplesmente já existia, porque ele é a segunda pessoa da Trindade. João diz que no princípio o verbo já era. Se cremos que a Bíblia é a palavra de Deus inerrante, inspirada, infalível, nós devemos crer e defender que Jesus sempre existiu antes da fundação do mundo. O apóstolo Paulo, em Colossenses 1,17, diz que ele é antes de todas as coisas. Então, meu irmão, minha irmã, guarde essa verdade e defenda ela. Jesus é eterno. Essa é uma das características que difere Jesus de todos os outros ditos deuses, de todos os outros ditos salvadores, de todos os outros ditos profetas. Jesus era eterno, coisa que nenhum outro profeta, nenhum outro religioso, nenhum outro guia espiritual pode dizer. Jesus podia dizer, ele era eterno. John Riley diz que não está escrito que no princípio o verbo foi feito, mas que está escrito no princípio era o verbo. Estas duas palavras, princípio e era, são âncoras, segundo John Riley, são âncoras que mantêm a nossa alma firme, convictas de que Jesus é diferente de todas as coisas, certo? Seguindo, no versículo 1 e 2, João também nos ensina que Jesus é uma pessoa diferente do Pai e do Espírito. Embora essa seja uma verdade muito difícil de entender, sim, nós cremos num Deus único que é uma trindade. Há a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito. Não há uma mutação na Trindade. O que há são três pessoas diferentes que têm as suas personalidades, a sua função, a sua atribuição e a sua operação no decorrer da história. Nós percebemos isso quando João diz que Jesus estava com Deus no princípio. Se Jesus estava com Deus no princípio, é óbvio que eles são pessoas diferentes. O Pai é uma pessoa, o Filho é outra. E se você for lá para Gênesis, vai completar esse texto dizendo que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então a Trindade sempre esteve atuando junta, e isso fica bem claro que eles são pessoas diferentes. Desde sempre, o Pai, o Filho e o Espírito estiveram juntos, em comunhão, desde a eternidade. Antes do mundo existir, já havia uma santa comunhão na Trindade. A Trindade, diga-se de passagem, deve ser o nosso modelo de comunhão na igreja. É por isso que é muito estranho cristãos que não têm comunhão uns com os outros, ou que não sentem desejo de ter comunhão com os demais irmãos, porque o nosso Deus é um Deus de comunhão. As pessoas falam, Deus é Deus de comunhão porque ele quer ter comunhão conosco. Isso é verdade, mas a verdade maior é que Deus é Deus de comunhão porque ele sempre existiu em comunhão com o Filho e com o Espírito Santo. Tem gente que acha que Deus estava sozinho no céu, estava entediado, estava desanimado, depressivo, chateado, e aí resolveu criar os homens para ter comunhão com os homens. Isso é uma bobagem, isso é uma mentira. Deus sempre teve o Filho e o Espírito, e a comunhão sempre foi plena. Então, meus irmãos, o nosso modelo de comunhão deve ser as três pessoas da Trindade. Por isso, repito, que é muito estranho que pessoas que façam parte de uma igreja não sintam desejo de ter comunhão com os outros irmãos. Afinal de contas, o nosso Deus é um Deus de comunhão, e a eternidade vai ser uma eternidade de comunhão. Então repense isso. Se você não gosta de ter comunhão com seus irmãos, certo? Se você não gosta de ter comunhão na igreja, tem algo errado aí com você, tem algo errado aí com a sua noção de quem é Deus e de como será a eternidade, certo? Saber que Jesus é uma pessoa, saber que Jesus é a segunda pessoa da Trindade, é uma difícil verdade. É uma difícil verdade, eu confesso. Mas abençoado são aqueles que creem nessa verdade, porque é isso que diz a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Jesus não é um remendo de Deus para a humanidade. Deus não olhou para a humanidade e disse, deu ruim.
Adão pecou, eu vou ter que arrumar um remendo, eu vou ter que arrumar uma segunda opção para a humanidade. Então vou enviar Jesus para resolver esse problema. Jesus não é um remendo de Deus, Jesus não é uma segunda opção de Deus para salvar a humanidade. Jesus sempre existiu, ele é eterno, ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele sempre esteve dentro dos planos de Deus, ele sempre esteve atuando, e a vinda de Jesus, a morte dele na cruz, o sacrifício dele sempre fez parte do plano de Deus, do Pai, Filho e Espírito Santo. Então guarde isso, Jesus é eterno e Jesus é uma pessoa. E saber isso faz com que a nossa alma fique firme, sabendo que nós seguimos a um Deus único e verdadeiro, coisa que nenhum outro profeta, nenhuma outra religião, nenhum outro falso Deus pode afirmar. Em terceiro lugar, também no verso 1, João nos ensina que Jesus é Deus também. Já falei bastante isso, não é verdade? Mas algumas seitas ditas até evangélicas dizem que Jesus não é Deus, pelo fato de algumas vezes ele ter dito que ele não sabia a hora da segunda vinda, pelo fato dele ter chorado, dele ter sentido fome, sede, pelo fato de, enquanto homem que foi na humanidade que aqui esteve, ele estava limitado em determinadas funções. Mas fica bem claro aqui que Jesus era Deus. Ele diz abertamente, o Verbo era Deus. Em nossos dias, muitos fazem pedidos para anjos, né? Muitos fazem pedidos para um pedaço de madeira, para um pedaço de gesso, para um pedaço de estátua. Muitos recorrem até ao pastor. Não há nada de errado nisso. Mas a verdade, irmãos, é que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é Deus. E às vezes nós perdemos tempo fazendo pedidos para intercessores, para mediadores, para quadros. Alguns acendem vela, outros fazem sacrifício, outros fazem promessas. Que bobagem! Nós temos o próprio Deus encarnado, o Filho de Deus, que diz que se nós fecharmos a porta do nosso quarto e orarmos, Ele nos escuta. E as pessoas ficam perdendo tempo indo em atalhos, em becos sem saída, quando na verdade a gente tem o próprio Deus que se fez homem, habitou entre nós e pode nos ouvir. Então, se Jesus não fosse Deus, não haveria nenhuma possibilidade de salvação. E isso é importante que a gente afirme e defenda. Um homem, por mais santo que fosse, jamais poderia morrer por mim e por você, pagar pelos nossos pecados, ressuscitar, subir ao céu e dizer que vai voltar. Então é muito importante que era muito importante que Jesus fosse verdadeiramente Deus, e é muito importante que a gente creia nisso, porque se a gente não crer nisso, desce ou vai por terra toda a nossa crença de salvação, de vida eterna, de perdão de pecados e de um dia sermos elevados aos céus como ele foi, certo? Então guarde isso, defenda isso. Jesus é eterno, Jesus é a segunda pessoa da Trindade e Jesus também é Deus. Ele tem a mesma glória, o mesmo poder, a mesma divindade, ele tem a mesma divindade do Pai e do Espírito Santo. Em poucas palavras, só no versículo 1 e 2, João nos disse que Jesus é eterno, que ele é divino, que ele é a segunda pessoa da Trindade e que ele é, desde sempre, Deus Todo-Poderoso, certo? No versículo 3, uma outra verdade que a gente pode notar é que João nos ensina que Jesus é o Criador de tudo que existe. Logo, se ele é eterno, se ele é a segunda pessoa da Trindade e se ele é Deus, logo, ele fez parte da criação. Mas João vai além. João diz que tudo que foi feito por intermédio dele, certo? Então Jesus é, digamos que, o princípio ativo, é a palavra por meio do qual todas as coisas vieram a existir. É isso que diz Gênesis, no capítulo 1. Deus disse, haja, e houve todas as coisas, porque o princípio da palavra, que é Jesus Cristo, estava lá criando todas as coisas. João diz assim, sem ele, no versículo 3, nada do que foi feito se fez. Uma criatura, meu irmão, jamais poderia ter tamanho poder. Um anjo, seja lá quem for, um arcanjo, jamais poderia criar todas as coisas. Para fazer todas as coisas deveria ser Deus. Logo, Jesus novamente nos deixa bem claro que a pessoa de Jesus, João nos mostra isso, era 100% Deus. Às vezes nós ficamos demasiadamente preocupados com o amanhã ou com o que está acontecendo com a nossa vida e esquecemos quem é Jesus, meu. João nos diz, sem ele, nada do que foi feito se fez. O Jesus a quem nós servimos, meu irmão, minha irmã, é o Criador de todas as coisas.
é o Deus soberano, é o Deus todo-poderoso, é aquele que fez existir todas as coisas. Logo, haveria para ele alguma coisa demasiadamente difícil ou impossível de fazer em favor de mim ou de você? Claro que não. É claro que não. Mas às vezes nós tratamos Jesus como se ele fosse um Deus falso, um Deus limitado, um Deus que precisa de uma ajudinha ou de um conselho meu e seu. Eu me lembro de Jó, quando ele começou a questionar Deus por que ele estava sofrendo, fazendo com que Deus parecesse um Deus ignorante, um Deus fraco, um Deus que não tem sabedoria, um Deus que não sabe o que faz, um Deus que precisa de ajuda ou de conselho. E aí Deus vira para Jó e diz assim: Jó, deixa eu te fazer umas perguntas para te mostrar quem eu sou de verdade e quem você é, Jó, para que você pare de questionar os meus propósitos. Aí Deus faz assim para Jó: Jó, onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Jó, onde você estava quando eu criei a terra, quando eu fiz os fundamentos, quando eu fiz as colunas da terra, vamos dizer assim? Aí Deus segue e diz assim: quem determinou as medidas da terra? Se é que você sabe, Jó. Ou quem encerrou o mar com portões? Quem botou limite no mar, Jó? Alguma vez na vida você deu ordens à madrugada, Jó? Ou mostrou ao amanhecer aonde que ele deveria ir dormir? Você foi até as nascentes do mar ou percorreu o mais profundo abismo, Jó? Você tem noção clara, Jó, da largura da terra? Onde está o caminho, Jó, para a morada da luz? Onde a luz mora? Deus pergunta para Jó. Você alguma vez, Jó, entrou nos depósitos de neve? Ou viu os reservatórios de granizo? Quem abriu, Jó, os canais para o aguaceiro ou o caminho para que os relâmpagos e trovões apareçam? Por acaso, Jó, a chuva tem pai? Ou quem gera gotas de orvalho? De que ventre provém ou procede o gelo? E quem é que dá a luz à geada no céu, Jó? Você conhece as leis que governam o céu, Jó? E pode estabelecer influência sobre ela? Ou que podem estabelecer influência sobre a terra? Isso está em Jó capítulo 38. O que esse texto nos mostra? Quem Deus é. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor. E esse é Jesus Cristo. E às vezes a gente fica limitando Jesus de acordo com as nossas percepções e daquilo que estamos vivendo. William Hendrickson, ele diz assim: todas as coisas, uma a uma, vieram a existir por meio dele. De tudo que existe hoje, não há nada que tenha se originado fora de Jesus. As duas partes desse versículo que a gente leu dizem a mesma coisa. Primeiro, elas dizem positivamente assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Depois, João, só para dar uma ênfase, traz a mesma afirmação, só que de forma negativa. Ele diz assim: sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, em primeiro lugar, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Em segundo lugar, só para reforçar, sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, o meu Senhor, o seu Senhor, o meu Jesus, o seu Jesus, é o Criador de todas as coisas, meu irmão. Então não há o que temer, certo? Escute essa verdade e guarde ela no seu coração. Para terminar, versículo 4 e 5 nos ensina que toda a vida espiritual vem de Jesus. João diz assim: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Eu sempre que leio esses versículos, chego à conclusão de que se a vida estava nele, se ele era a vida dos homens, logo sem ele não há vida. Logo fora dele, nós estamos mortos. E é isso que diz o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 10, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, se Jesus é a vida, e se a vida dos homens estava nele, logo, meu irmão, entenda isso, fora de Jesus, nós somos apenas mortos, mortos espiritualmente. Mas louvado seja Deus que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Outra verdade desse versículo ainda é que diz que ele era a luz dos homens. Então, sem ele não há luz, sem ele andamos em trevas, sem ele nós somos cegos, pobre e nu. É isso que Deus diz também lá na carta de Apocalipse a uma das igrejas que se achava rica, mas na verdade Deus diz: olha, vai com calma, porque sem Jesus você é cega, pobre e nu, certo? No versículo 5,
João termina dizendo que a luz tem resplandecido sobre as trevas. Infelizmente, nos dias de hoje, desde a época de Jesus, a maioria dos homens não tem se atentado para essa verdade. João 3,19 diz: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Se um dia, meu irmão, você foi resgatado das trevas, se um dia os seus olhos foram abertos, se um dia o seu coração foi quebrantado e invadido pelo Espírito Santo, guarde essa verdade. Guarde essa verdade. Jesus é o Filho de Deus, eterno, que sempre existiu. É a segunda pessoa da Trindade. Ele é a luz dos homens, ele é a vida dos homens. E sem ele, nada do que existe um dia existiu. Por mais que essas verdades sejam às vezes até difíceis, elas são aquilo que nos dá esperança, aquilo que nos dá fé, aquilo que nos dá convicção de que o Deus a quem nós servimos é o único Deus, vivo e eterno para todo sempre. Amém? Saber todas essas coisas que eu acabei de falar faz toda a diferença. Provavelmente você que está me escutando agora já sabia de todas essas coisas ou talvez até se esqueceu, mas já ouviu falar em determinado momento da sua vida sobre isso. Mas saber, rememorar isso, reforçar isso, trazer à memória isso que eu acabei de falar, faz toda a diferença em momentos de dificuldade como esse que nós estamos vivendo agora. Isso conforta, isso consola, isso traz alívio, isso traz descanso, isso aquieta a nossa alma. E é disso que nós precisamos. Muitas outras verdades poderiam ser tiradas desse prólogo, dos 5 primeiros versículos de João. Muitas. Mas essas que eu falei já são suficientes para que nós possamos ouvir, sussurrar no nosso ouvido, parte do hino 344, dos Salmos e Hinos 344, que diz assim: segreda ao meu ouvido, tu tens um Salvador. Muitas verdades nós poderíamos falar sobre Jesus, mas saber que ele é eterno, que ele é a segunda pessoa da Trindade, que ele é o Criador, que ele é Deus, que ele é a vida e a luz dos homens, é suficiente para que a nossa alma escute: segreda ao teu ouvido, tu tens um Salvador. Meu irmão, minha irmã, ainda que o mundo vá de mal a pior e que o amanhã seja pior do que o hoje, nós temos um Salvador. Não é qualquer Salvador. É Jesus, o Verbo encarnado, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, o Emanuel, o Deus conosco, o Príncipe da Paz, o Leão de Judá, o Consolador, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o caminho, a verdade e a vida. Amém? Que Deus te abençoe. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito sejam com todo o povo de Deus, a começar pela Igreja Congregacional de Andorinhas, até que Jesus volte para nos buscar. Amém e amém.